queridinhos! Como estão vocês? Vou iniciar a aula desejando um ótimo dia para vocês, tá bom? E um beijo bem forte da tia Anne, tá certo? Com muito carinho que a gente vai dar continuidade hoje às nossas atividades, às nossas aulas. E agora a gente vai ter a nossa aula de português. Para isso, ó, livro em mãos, todo o material que você vai precisar para acompanhar a correção das atividades que nós vamos fazer agora, que são das páginas 21 e 22, lá do seu livro de português Farias Brito. Também tem as páginas 217 a 218 lá do Plus. O legal, meus amores, é que a gente vai rever um pouquinho do conteúdo da aula passada e exercitar também. Eu sei que vocês já estão fera nesse conteúdo, né? Mas vamos às correções? Eu falo daqui e vocês acompanham aí juntinhos comigo, tá certo? Na primeira questão aí, essa questão ela é baseada, certo? Quando diz converse com seus colegas é porque seria uma atividade que nós faríamos em classe. Mas no momento você pode conversar aí com o seu orientador e responder as questões a seguir, né? A gente falou na aula passada sobre propaganda. Lembram que a tia falou para vocês que as propagandas elas servem para nos auxiliar, para nos informar em algumas questões, não é? Também servem para que a gente possa refletir a respeito de algum assunto. Aí no livro de vocês está aparecendo esta imagem. Essa imagem aí fala é a imagem de uma propaganda que fala sobre o quê? Quem lembra que a tia falou com vocês? Sobre o respeito e também sobre, os assentos que são preferenciais em alguns coletivos, como ônibus, aviões, todos esses coletivos que têm esses assentos preferenciais sinalizados. Aí aqui diz o seguinte, para que servem essas propagandas? Vocês lembram? As propagandas nos auxiliam, a entender alguns conteúdos, a ficar por dentro de alguns assuntos também. E na letra B, você costuma observar as propagandas nos lugares onde vocês passam? E na TV? A gente vê na TV muitas propagandas, propagandas de vendas, propagandas de saúde, é o que a gente está vendo muito, nesse momento, infelizmente. A gente está vendo propagandas de saúde e cada uma dessas propagandas tem um intuito, tem uma intenção. Ela quer e procura nos mostrar alguma coisa. Tem propagandas também de vendas de produtos, As propagandas, elas se tornaram um meio essencial de fazer a venda de alguns produtos, principalmente nesse momento. Qual é o assunto da propaganda aí dessa página? O que vocês acham? Essa propaganda, ela está nos revelando, como eu falei para vocês, que alguns lugares existem esses assentos preferenciais, não é isso? E será que a gente só tem que dar a preferência para as pessoas que estão aí marcadas nesses assentos? É isso que a gente vai ver agora. Onde podem ser encontrados esses assentos? O que vocês acham? Esses assentos aqui, a tia falou para vocês que esses assentos são encontrados em determinados lugares. Vocês lembram? Então vamos lá, olha só. A gente pode encontrar esses assentos nesses aqui, ó, que a tia está mostrando a imagem para vocês. São alguns coletivos que são muitas pessoas ao mesmo tempo utilizando eles, ó. Esses assentos, eles podem ser encontrados em veículos de transporte coletivo, ônibus, trem, metrô, ok? Vamos à próxima. Observe as figuras que aparecem no encosto desses assentos. Vocês viram aí no livrinho de vocês? Tem algumas imagens, umas figuras pequenininhas que aparecem nesses assentos. Agora você vai relacionar cada figura ao que ela representa, ou seja, em cada assento, cada figura representa alguma coisa. Olha só, esses são os assentos que tem aqui são as figuras que tem alguns assentos que a gente pode ver. E para cada um desses assentos, eles querem dizer, indicam alguma coisa. Tem pessoas com deficiência, pessoas com criança no colo, gestante e também idosos. São as pessoas na qual esses assentos são geralmente reservados. Então, a primeira figura parece o quê, meus amores?
você vai ligar ela à sua representação, ao que ela representa. Vamos lá? Então você vai me dizer o quê? Isso, elas representam pessoas gestantes, que são uma das pessoas que tem um assento preferencial nos transportes que a gente viu há pouco. Nós temos também aqui, ó, pessoas com deficiência. As pessoas que têm alguma deficiência motora geralmente também têm, né, esses assentos preferenciais reservados nos transportes coletivos. Nós temos também idosos. Essa figurinha aqui representa os idosos, aquele vovô e vovó que também precisam ir em segurança, precisam estar sentadinhos dentro dos coletivos. Nós temos também aqui, ó, pessoas com crianças de colo. As mamães que têm os bebês no colo devem, gente, ter esse assento preferencial para também viajar em segurança. Vamos continuar. Releia a parte da escrita da propaganda. Lá tem o seguinte: o que essa mensagem pede para que as pessoas façam? Então, aí você vai observar no seu livro e ali na página 20, ó, tá dizendo aqui que tem uma frase. O que será que essa frase está querendo dizer? O que ela quer que as pessoas façam? Aí diz: todos os assentos são preferenciais quando o assunto é respeito. Ofereça o seu lugar a quem mais precisa. O que será que a gente pode entender por essa frase? Lembram que eu falei para vocês que a propaganda também, meus amores, as frases que existem nas propagandas, assim como as imagens, elas querem nos dizer alguma coisa. Aí nessa frase diz que a gente deve o quê? Vamos ver aí quais as opções? A mensagem pede para que as pessoas ofereçam seu lugar para quem mais precisa, ó. Lá embaixo, no finalzinho da frase, você vai encontrar a resposta que está perguntando o que pede que as pessoas façam. Então, a mensagem pede que as pessoas ofereçam seu lugar a quem mais precisa. Você que já andou de ônibus, aquele ônibus lotadinho que a gente anda assim apertadinho, sempre tem uma pessoa idosa, uma pessoa com criança no colo, um deficiente ou uma pessoa gestante. Então, a propaganda ela incentiva para que você, independente de não ser um lugar com a figurinha do assento preferencial, você ceda esse lugar para essas pessoas que mais precisam, beleza? Então vamos lá. Por lei, os veículos de transporte coletivo devem ter assentos reservados para idosos, pessoas com deficiências, gestantes e pessoas com crianças de colo. Esses assentos devem ser devidamente sinalizados, né? Como a propaganda vem mostrando aqui pra gente, e também é lei. Esses transportes coletivos têm que ter esses assentos preferenciais e devem ser sinalizados. Porque na imagem, todos os assentos estão sinalizados. Será porque que lá na imagem que vocês viram aí na página 20, todos esses assentos eles estão sinalizados? Será que é para indicar que todos os assentos só devem ser ocupados por pessoas em determinadas condições? Mas tia, no ônibus não é assim. Tem alguns assentos que têm as figurinhas, que são sinalizados, os outros não. Então essa não é a nossa resposta. Essa sim, para indicar que qualquer assento, mesmo não sendo reservado, pode ser oferecido a quem precisa. Então essa, gente, foi a grande intenção dessa propaganda, quando ela colocou na propaganda, na imagem que tem no livro de vocês, todos os assentos com as figuras, todos os assentos sendo reservados. O que é que ela quis dizer? Quis indicar que qualquer assento pode ser um assento preferencial, só depende de você, né? De ceder o seu lugar a quem mais precisa. Pois bem, na sexta questão a gente continua analisando a propaganda e pede o seguinte: observe a cor e o tamanho das letras das palavras. Nós vemos aqui, e vocês observem aí no seu livro, que tem, ó, todos os assentos são preferenciais quando o assunto é respeito. Notem que no livro de vocês, cada uma dessas frases, ela tem uma cor diferente. Porém, a que ganha maior destaque é a palavra o quê? Respeito, que ela está escrita com uma letra maior e também de cor diferente. Nas aulas anteriores, eu expliquei a vocês que
Em uma propaganda, geralmente a frase com destaque é a que mais quer chamar a atenção do seu público. Por isso ele coloca a letra maior, uma cor mais chamativa. Então, essa palavra respeito é a palavra-chave aí da nossa propaganda, tá bom? Aí diz assim, qual é a palavra que aparece com maior destaque? É a nossa palavra respeito. Por que será? A palavra respeito foi escrita com letras maiores e em tom mais forte para reforçar que se deve respeitar as pessoas e oferecer o lugar a quem precisa, mesmo que não seja um lugar marcado como preferencial. É o que a tia vem falando aqui a vocês no decorrer da aula. A palavra respeito teve o maior destaque para que as pessoas possam refletir e respeitar de fato essas pessoas que têm essas necessidades especiais dentro dos transportes coletivos. E que elas possam entender que à medida que elas vão dando seu lugar, independente de ser sinalizadas, elas estão agindo com respeito para com essas pessoas. Que legal, não é? Uma propaganda, ela nos ajuda muito a refletir. Viram só? Então, agora, vocês vão lá para o finalzinho do livro de vocês, ó. Finalzinho do livro, onde vocês vão colocar nas páginas do Plus. Que essas páginas a seguir, essas questões, elas são da página lá do Plus, tá certo? E vocês vão acompanhar comigo. A tia vai dar aqui um tempinho para que vocês localizem as páginas, tá certo? Essa questão aí vai ficar na página 217. A gente vai encontrar essas questões que falam sobre uma fábula. Lembram que a gente estava estudando esse gênero textual? Fábulas. Então, a gente vai só relembrar um pouquinho contando a história de mais uma fábula e em seguida a gente vai responder as questões, tá certo? Então, diz assim, a raposa e o leão. Gente, vocês observaram que durante as nossas aulas de fábulas sempre apareceu uma raposa? Eita, raposa esperta, não é? Então, vamos ver o que ela aprontou agora. Fingindo estar doente, o leão passou a receber a visita de muitos animais da floresta. Mas os que inocentemente entravam na cova do leão, pensando que iam fazer uma visita a um leão frágil e quase sem vida, acabaram sendo o quê? Comidos um a um. Até que um dia chegou na entrada da cova a raposa, meio desconfiada, e perguntou de longe como estava o leão. Ele, esperto, respondeu que estava muito fraco e pediu que ela se aproximasse um pouco mais para que pudessem conversar. Será que a raposa caiu na história do lobo? A raposa, mais esperta ainda, respondeu: acho que não poderei entrar, sua casa já deve estar cheia de visitas, pois no caminho vi muitas pegadas de animais entrando e nenhuma saindo. Por isso vou indo. Apressada, a raposa saiu em disparada. Gente, que raposa mais inteligente. Ela observou que as pegadas dos animais somente entravam, não tinha nenhuma saindo. Logo, ela deduziu que os animais estavam sendo o quê? Comidos pelo leão. Agora vem as perguntas. Quem são os personagens dessa história? Muito fácil, né? Nós temos a raposa e o leão. Por que o leão fingia estar doente? O que será que ele queria fingindo que está doente? Ele queria o quê? Conseguir comer os animais. Ele fingiu estar doente para comer esses animais. Meus amores, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a correção da tia. Caso não consigam, depois você pede para o seu orientador voltar um pouquinho o vídeo. Como essa atividade é a atividade que foi para casa, vocês, eu espero que estejam só fazendo a correção para que esteja tudo direitinho, tá certo? Vamos lá. O que acontecia com os animais que iam visitá-lo? O que será que acontecia lá dentro daquela cova? Eles eram comidos pelo leão. Vamos lá. Circule as afirmativas corretas sobre a raposa. Nós temos aqui algumas afirmativas que falam da raposa. Vamos ler juntos. Foi facilmente enganada pelo leão? Descobriu por que os animais não saíam? Era mais esperta que o leão?
entrou na cova para conversar com o leão? E aí, o que é que vocês acham? Quais dessas afirmativas é verdadeira com relação à raposa? Vamos descobrir? Olha só. Isso. Descobriu porque os animais não saíam. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. E a outra diz o quê? Era mais esperta que o leão. Isso, ó, com certeza. Como a raposa descobriu que os animais entravam, mas não saíam da cova do leão? Será que foi que ela... Como foi que ela chegou a essa conclusão? O que é que vocês acham? Isso, acertou quem disse pelas pegadas que ela viu no caminho, que ela viu as pegadas entrando, mas não viu nenhuma pegada saindo. Pinte um retângulo com a informação correta sobre o texto A Raposa e o Leão. Nós temos aqui, ó, ela é uma fábula, essa história, corretamente. Os personagens são seres humanos? Não, não. É uma história que conta fatos reais? Será que aconteceu isso de verdade? Também não. Os personagens são narradores? Isso. É? Também não, não se enganem. Os personagens não são narradores, tem uma outra pessoa que faz a narrativa da história, tá certo? Depois a Jane vai contar para vocês com detalhes a diferença do narrador e do personagem, tá certo? Então nós podemos dizer que a afirmativa correta que vocês vão pintar é a primeira, que é uma fábula. Essa história é uma fábula. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo significado. Ou seja, a palavra que está em destaque, você vai escrever outra palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado que complete a frase, tá bom? Você vai trocar a palavra, mas a palavra você vai ter que colocar que tem o mesmo sentido. Acabavam sendo comidos um a um. Acabavam. Que palavra eu posso substituir a palavra acabavam? A gente pode botar, ó, terminavam, finalizavam. Essas duas palavras podem substituir a palavra acabavam. Na letra B, a raposa saiu em disparada. Quando a gente diz assim, saiu em disparada, a gente pode dizer também o quê? Que a raposa saiu, ó, rapidinho, correndo. Beleza? Tudo certinho? A moral da história, a raposa e o leão é... Nós temos aí algumas alternativas. Quem segue devagar sempre chega na frente? Será que dá certo com a história que a gente ouviu? É fácil desprezar o que não se consegue conquistar? Será? Quem ama o feio bonito lhe parece? E aí, o que é que vocês acham? Tá faltando a letra B, que é a nossa resposta, que diz: é preciso estar alerta aos sinais de perigo. Você, criança, também tem que estar sempre alerta quando tem algo perigoso próximo de você, não conversar com estranhos. Quando você como você está muito tempo em casa, não se aproximar do fogão, deixar essas tarefas para um adulto, não pegar em tomadas, né? Então, você precisa estar sempre alerta aos sinais de perigo, tá certo? Então, na nona questão diz assim: as palavras aí do quadro, vocês vão acompanhar no livro de vocês, foram retiradas da fábula A Raposa e o Leão. Nós temos essas palavras: doente, visita, animais, floresta, frágil e dia. O que a gente vai fazer com essas palavras? Nós vamos colocá-las em ordem alfabética. E aqui a Tiane botou para vocês. Confiram aí se vocês fizeram também assim, ó. Animais, dia, doente, floresta, frágil e visita. Beleza? As palavras na ordem alfabética de acordo com a primeira letra de cada palavra, tá certo? Agora, nós vamos ver essa propaganda e responder. Essa imagem, meus amores, dá a ideia de que essa propaganda fala sobre o quê? O que é que vocês acham? Nós temos aí um cãozinho, né? Eu quero que quando vocês forem analisar uma propaganda, vocês observem todo o conteúdo da imagem. Além da imagem, as letras, as frases que tem em cada propaganda, elas querem sempre nos dizer alguma coisa. Então, a partir do momento que você observa não só as frases ou separadamente a imagem, mas é um conjunto, tá? Que você vai observar aí na sua propaganda para você entender o que essa propaganda quer passar pra gente, beleza?
aqui na letra A, pergunta qual é o tema da propaganda. Como a gente já sabe como analisar a propaganda, a gente vai observar os detalhes, né? Então, aqui diz responsabilidade social. Será que essa propaganda está falando desse tema? A comprovação da residência ou seria a adoção de animais? Quando a gente volta aqui, ó, na imagem, a gente observa que na própria imagem da propaganda está dizendo em, ó, letras grandes o tema, que é a adoção de animais. Tá vendo só a importância de você analisar as frases e também a imagem da propaganda? Então vamos lá. E você, concorda com a frase amar é adotar com responsabilidade? Por quê? O que você pode entender dessa frase, meu amor? Então, a gente pode dizer assim, que amar é adotar com responsabilidade, porque a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar desse bichinho e tratá-lo com amor e com carinho. A partir do momento que você adotar um bichinho, você vai ter que tratar ele com muita responsabilidade, alimentar, levá-lo ao médico quando necessário. Então, isso é amor, é cuidar e amar com responsabilidade, certo? Qual é a diferença entre a escrita da palavra amar e a escrita da palavra amar? Mas, tia, é a mesma palavra. Mas eu quero que vocês se atentem a uma diferença mínima entre as duas palavras. E aí, observaram? Então, vamos lá. Diz o seguinte, a primeira, amar, ela está escrita com letra maiúscula. E na segunda, a inicial é minúscula. Estão vendo só a diferença? Uma pegadinha aí que a tia fez para vocês. Então, agora nós vamos iniciar um novo conteúdo. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na unidade 4, tá bom? Que fica na página 32. Nós vamos agora iniciar o conteúdo Eu Canto um Canto. É muito legal esse conteúdo, ele tem tudo a ver com o nosso mês junino, tá certo? E a gente vai aprender hoje sobre uma cantiga acumulativa. Alguém já ouviu falar desse termo, cantiga acumulativa? Pois nós vamos aprender o que significa essa cantiga acumulativa. Aí nós vamos ver aqui, ó, o que é uma cantiga acumulativa. Meus amores, a cantiga acumulativa são composições da cultura popular, que é uma de tradição oral, ou seja, ela é transmitida de geração para geração e são cantadas em muitas brincadeiras. Então, quando você ouvir o termo cantigas acumulativas, você vai lembrar de algumas canções e algumas cantigas de roda que a gente fala em brincadeiras. O papai, a mamãe, ou melhor ainda, quem ainda tem vovô e vovó, devem lembrar de muitas cantigas de roda, muitas cantigas acumulativas cantadas por eles que eram vividas antigamente. Aí diz assim, ó, as características. A sua principal característica é a repetição de versos. A cada nova estrofe, repetem-se os versos das estrofes anteriores e acrescentam-se novos, que vão se acumulando. Por isso o nome acumulativa. Já já a tia vai mostrar um exemplo de uma cantiga acumulativa que eu acredito que você também já tem ouvido e não imaginava que ela era desse gênero, cantiga acumulativa. Nas brincadeiras, ela é empregada a gesticulação, simulando trecho dos versos cantados para ajudar na memorização da cantiga. Conseguiram lembrar de alguma cantiga, de alguma brincadeira no qual a gente repete os versos de acordo com o que a música vai falando? Eu acho que vocês já estão lembrando de alguma cantiga. Então vamos lá. Agora, ó, eu vou mostrar para vocês alguns livros que vocês podem depois pesquisar. Olha que legal. Pesquisar e ver e ouvir, né? Se for possível, cantar essas histórias de cantigas. Ó, esses são alguns livros que a tia separou para vocês, para que depois vocês possam ter a curiosidade de pesquisar sobre eles, ler esses livros que falam dessas cantigas acumulativas, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês cantem aí de casa junto comigo essa cantiga acumulativa que inclusive está aí no livro de vocês. Vocês podem acompanhar essa cantiga, ela está aqui ó, na página
na página 32, tá bom? Do livro de vocês. E o interessante, meus amores, é que essas cantigas, elas podem ter várias versões, elas podem ser cantadas de várias maneiras. Então a tia quer que vocês acompanhem, eu vou soltar aqui o videozinho e vocês vão acompanhar junto comigo e cantar essa cantiga que fala na loja do Mestre André. Vamos lá? Pianinho, ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um tamborzinho, tum tum tum, tamborzinho, plim plim plim, um pianinho. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma flautinha, flu flu flu, uma flautinha, tum tum tum, tamborzinho, plim plim plim, um pianinho. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão, blam blam blam, violão, flu flu flu, uma flautinha, tum tum tum, tamborzinho, plim plim plim, um pianinho. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma cuíca, blam blam blam, violão, flu flu flu, uma flautinha, tum tum tum, tamborzinho, plim plim plim, um pianinho. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. From from from, uma sanfona, rec rec rec, um reco reco, zum zum zum, rabecão, tchan tchan tchan, uma guitarra, chique chique dum, um pandeiro, chique chique chique, um chocalho. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Ai olé, foi na loja do Mestre André. Então, esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele fala de uma cantiga acumulativa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. E aqui, ó, tem na loja do Mestre André. Como eu disse pra vocês, as cantigas, elas mudam as versões em alguns momentos. Tem aqui no livro de vocês uma cantiga de uma forma e o vídeo tem alguns objetos, alguns instrumentos que eu acho que não apareceram. E eu quero que vocês observem cada instrumento que aparece no vídeo e os que aparecem aí no seu livro. Você já viu todos esses instrumentos? Será que você conhece o som deles? Eu quero que vocês, depois, se tiverem a curiosidade também, procurem pesquisar sobre esses instrumentos musicais que tem lá na loja do Mestre André. Outra cantiga acumulativa muito conhecida e muito cantada em festas juninas é a cantiga do Pai Francisco, que fala o seguinte: Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, birimbim-bom, vem de lá seu delegado, que Pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Essa eu tenho certeza que vocês já ouviram muito nas festas juninas. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula e ó, um beijo bem carinhoso, tá certo? Tchau, tchau!